Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Photós, e hoje falaremos ainda mais especificamente sobre elas, que estão por todos os lados, sempre atuantes, e quando fechamos nossos olhos, continuam a permear os nossos pensamentos e inclusive os nossos sonhos. Pois é, de que eu estou falando? Ou melhor, do que eu estou falando? Das imagens, isso mesmo, presentes na humanidade desde que esta se fez presente. As imagens se traduzem em expressões artísticas, culturais, históricas, sociológicas, religiosas e diversos outros aspectos. Por isso mesmo, transcendem a história dos indivíduos, exercendo forte influência sobre eles. Assim, a leitura das imagens é fundamental para entendermos o seu poder de persuasão sobre nós. Será mesmo que uma fotografia pode ser considerada um registro fiel da realidade, reflexo do mundo e do homem? E o que seria essa realidade? Reflexo para quem? Bom, pois a partir de agora nós vamos embarcar em uma série de reflexões trazidas pelo professor Dr. Jack Brandão, especialista em imagens, que fez muitas análises imagéticas e tem bastante conteúdo para passar para a gente. Serão diversos episódios exibidos aqui no canal quinzenalmente com esse fantástico universo imagético. Mas antes de começarmos esta viagem, eu gostaria de pedir a vocês que ainda não se inscreverem em nosso canal, que se inscrevam, deixem o seu like no vídeo, ativem o sininho de notificação, porque nós queremos continuar produzindo conteúdo como este e muitos outros, trazendo convidados interessantes e levando vocês para viajar para os mais diversos lugares através do nosso canal. Por isso, pessoal, se inscrevam aí, hein? Bom, agora sim, roda a vinheta que está começando mais uma edição do Imagens em Foco. Havia duas palavras, que nós podemos chamar de duas palavras-chave, para representar, para falar imagem. Uma delas é eikon e outra é eidolon. Então essas duas palavras para nós, elas terão uma importância muito grande, como nós vamos ver. Então lembrem, eikon e eidolon. Eidolon e eikon correspondiam para os gregos ao duplo domínio das imagens. Qual é esse duplo domínio? Primeiramente, a representação do mundo. Quando eu pego, represento o mundo num papel, numa parede, numa madeira. Então, a representação material do mundo, que é representado pelo eikon. Os desenhos, as gravuras, as pinturas, as esculturas, as fotos, hoje é óbvio que não havia na época, as imagens televisivas, as imagens cinematográficas. E nós temos também a representação imaterial, aquela presente em nosso inconsciente, em nossa mente, que é o eidolon. Sonhos, visões, fantasias, imaginações, representações mentais e pensamentos. Tá bom? Vamos lá. Então, assim, enquanto para os gregos eikon e eidolon representavam os dois domínios da imagem, então nós temos as duas palavras que vão representar exatamente o que? O material, toda a representação material do mundo, e o imaterial, toda a representação presente em nossa mente. Os romanos, por outro lado, o que eles fazem? Eles empregavam apenas uma palavra para os dois domínios. Então, os romanos são mais, como é que eu posso falar? São mais práticos. Então, eles trabalhavam somente com a palavra imago. Então, a palavra imago, ao pé da letra, ou normalmente era empregada como uma máscara mortuária.
E essa máscara mortuária ela era carregada e ela mantida dentro das casas como a representação do morto. Então, imago vai representar então tanto o eikon quanto o ídolo. Tudo bem? Apesar de imago, nós não abandonamos por completo nem o eikon, nem o ídolo. Como é possível ver em duas palavras que nós temos na língua portuguesa. Que palavras são essas? Ícone, ídolo, idolatria. Vamos pensar, o ícone se empregará para todo tipo de imagem, que pode ser natural, como os reflexos da natureza, quanto artificial, as pinturas e as fotografias. Da mesma forma, nós vamos ter a palavra ídolo, nas acepções de simulacro, na acepção de fantasma, objeto de desejo, fetiche, ou a semelhança dos deuses pagãos. Da palavra eidolon também nós temos a palavra idolatria, que significa o culto à imagem. Então nós temos a palavra eidolon e temos a palavra latreia, que é o culto à imagem. Então quando nós pensamos, quando nós ouvimos as pessoas que não são católicas, por exemplo, que não são ortodoxas, eles falam, não, o católico adora a imagem. Só que eles esquecem um detalhe. A imagem que os católicos empregam não é aqui vem de eidolon, ou seja, não é um ídolo como eles falam, mas é a imagem que vem do eikon, que é um ícone. Ícone aqui, não esqueçam, não representa o ícone bizantino. É a palavra ícone no sentido geral da coisa. Tudo bem? Então vamos prestar atenção aqui. Vamos agora fazer algumas pequenas digressões acerca da palavra imagem. Primeiramente, falar imagem é muito importante nós lembrarmos. É falar do Homo sapiens. O homem existe desde que ele cria a imagem, a primeira imagem, ou cria o Logos. Então eu digo assim, falar em imagem seria o mesmo que falar em Homo sapiens, pois ela está de tal forma inserida na humanidade, e com ela que seria pouco provável imaginar a humanidade afastada da imagem. Não existiria a imagem como nós conhecemos hoje. Outro ponto importante, a imagem é a expressão da cultura humana desde antes de as pinturas rupestres aparecerem nas cavernas. Isso é algo importante também para nós pensar. Por quê? Porque quando nós falamos de imagem, nós pensamos o seguinte, que a imagem surge nas cavernas. Não, a imagem surge bem antes das cavernas. Surge bem antes das cavernas. As cavernas simplesmente foram uma parte dessa evolução, entre aspas, imagética, como nós podemos chamar. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Nós temos aqui um exemplo que mostra isso também. A imagem, antes de serem empregadas, por exemplo, nas cavernas, elas eram muito empregadas onde? No próprio corpo. Então o primeiro suporte que o ser humano emprega para fazer a imagem, para decalcar a imagem, é seu próprio corpo. Ou como diz o próprio Bergson, o corpo também é imagem. Então é importante nós termos essa relação. Então é importante que nós tenhamos essa linha de pensamento, que nós saibamos que a imagem não é algo que foi surgindo do nada. Mesmo essas imagens, entre aspas, ditas pré-históricas, elas têm toda uma origem. Primeiro, vamos tentar restringir, é óbvio, o nosso texto, a nossa palestra, a dois aspectos importantíssimos. Primeiro, ao duplo domínio das imagens e a dupla realidade das imagens. Que vem a ser o duplo domínio das imagens? Que vem a ser a dupla realidade das imagens? Nós pensamos que imagem é imagem. Nós pensamos que a imagem, ela por si só, ela já fala, ela já está
escancaradamente exposta. E nós estamos vendo, nós vamos verificar que não é bem assim. A imagem não está tão escancaradamente exposta assim. Ok? Vamos lá. Duplo domínio das imagens. Quais são? Primeiro, a representação material do mundo e a representação imaterial presente em nossa mente. Então, quando eu digo a representação material do mundo, eu volto a lembrar o que? O eikon. Então, o eikon é sempre a representação material do mundo. Então, todas as vezes que eu uso eikon, é aquilo que está no mundo. Seja aquilo que é natural, seja aquilo que é artificial. Seja aquilo criado pela natureza, seja aquilo criado pelo homem. E a representação imaterial é sempre calcado no eidolon. São os sonhos, são as fantasmatas, são as visões, as imaginações, o pensamento em si. Tudo aquilo que nós imaginamos, que não necessariamente corresponde à realidade. Bidimensionalidade, tridimensionalidade. Então, outro aspecto importantíssimo da imagem com que nós vamos trabalhar aqui, bidimensionalidade. O que vem a ser a bidimensionalidade? A imagem enquanto objeto visível e tangível. Nós enxergamos o objeto, nós não estamos preocupados com aquilo que ele representa. Então, ao ver uma fotografia, por exemplo, nós estamos vendo o papel. Nós estamos verificando o que é o papel. Nós enxergamos o papel. Nós estamos vendo então essa bidimensionalidade. E nós temos a tridimensionalidade também, que é uma percepção construída em um determinado tempo e espaço, sujeito a codificações próprias. Então, a questão tridimensional da imagem tem que estar muito clara. Não é uma construção nata, ela é uma construção construída por em um determinado momento, por uma determinada população. Então, é um construto. Trata-se de um fenômeno psicológico. Nem todos enxergam a mesma imagem, a imagem da mesma forma. Em todos os tempos, cada tempo tem a sua percepção imagética diferente do outro tempo. Olhem essa imagem, o que nós estamos vendo aqui, pessoal? Nós estamos vendo uma igreja. E o que mais? Nós temos aqui nós temos o altar, nós temos uma cúpula não, nós temos uma abside. Então, está claro isso? Todos estão enxergando a abside aqui, nessa parte de cima. Olhem que lindo aqui. É muito maravilhoso isso. Então nós temos essa construção belíssima aqui, que é a Santa Maria presso San Satiro, lá, que é uma obra de Bramante, do século XV. Então, olharam bem para a imagem? Então é óbvio que nós estamos vendo em profundidade, porque nós temos profundidade na construção da imagem, da igreja, certo? Ninguém responde? Certo. Ah, bom, eu fico meio triste. Agora vamos trabalhar com a questão da bidimensionalidade. Olhem aqui. O que vocês estão vendo? A mesma igreja. Pessoal, olhem aqui. Cadê a profundidade da abside? Não existe. Por quê? Não havia espaço para fazer isso. O que Bramante faz? Cria uma ilusão. Isso é pintura. Isso é ilusão, pessoal. Aqui é tridimensão. Aqui é bidimensão. Então, quando nós olhamos ele fora daquele campo, então nós enxergamos o quê? Que tudo isso não passa da parede. A parede aqui chapada. Olha que maravilha isso. Então é um construto, é uma construção isso daqui. Vocês estão entendendo? Então quando nós nos vemos diante da nave dessa igreja, é óbvio que a sensação que nós temos é essa,
de profundidade. Isso é uma construção matemática. Ok? Então vamos lá. Ao discernirmos uma superfície plana 2D, é possível reconhecer. Então, ao olharmos uma superfície plana 2D, nós vamos reconhecer primeiramente o suporte, a superfície onde se fixou e as distorções. Quando eu digo suporte, o que é suporte? É uma palavra muito importante para nós trabalharmos com a imagem. É onde a imagem, a ideia e a imagem vai ficar presa, vai ficar colada. Que é o papel, que é a tela, que é a parede. Então nós reconhecemos a superfície. Então quando nós olhamos, por exemplo, essa imagem aqui, ao olharmos a imagem, nós reconhecemos o que? Esse formato. Nós sabemos que isso daqui é um tipo de madeira. Nós estamos vendo que ele tem umas ondulações. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos a superfície. Nós reconhecemos as distorções desse suporte, que são sofridas em relação à realidade que ela procura emular. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a foto do museu, que era um evento, nós vemos, por exemplo, a diferença entre a fotografia e o museu real. Nós temos a consciência disso. Isso é 2D. Então preste atenção. Agora nós temos a realidade construída pela tridimensionalidade. Então, essa realidade construída, ela não é o que? Real. Ela é fenomênica. É uma mera percepção do real. Não suas qualidades em si. É uma mera representação. É uma mera cópia da realidade. Para que seja possível essa construção, é imprescindível o quê? O sujeito. A construção do sujeito. A inclusão do sujeito. Para que o sujeito decodifique a codificação efetuada pelo artista. Então, se não houver essa decodificação, se não houver o que? A relação do sujeito, não haverá o que? Esse perspectiva. É aquilo que eu falei para vocês. Se nós pegássemos um homem medieval e colocássemos esse homem na Sansátiro, provavelmente ele não enxergaria o quê? Aquela absídia. Porque os olhos medievais não estavam preparados para aquilo. Logo, não existiria. Porque não é real. É construído. Bem? As imagens mentais. As imagens mentais, elas são, na realidade, simulacros do mundo. Quem falava simulacro do mundo? Platão. Platão é que vai usar esse termo direto, simulacro do mundo. Por isso que Platão odiava as imagens, ele não suportava as imagens. Ele achava que as imagens eram mentirosas, porque são meros simulacros, são fantasias. Nem todas as imagens mentais, isso é algo importantíssimo também, nem toda imagem mental são decodificadas da mesma forma por todas as pessoas. Cada uma enxerga a imagem mental de uma forma diferente. E nós temos, infelizmente, a ideia de que todos enxergam da mesma forma. E o que é algo errado. Então, cada um pode criar seu próprio sistema de representação. Além disso, tudo vai depender de como a memória vai estabelecer o quê? Essas relações. Além disso, essas podem ser livres, essas imagens construídas podem ser livres ou aleatórias, desde que não haja um modelo oposto. Então, quando eu insiro uma ideia de uma imagética para uma criança, aquilo vai se tornar um paradigma. Se eu não inserir um modelo, ela vai criar seus próprios modelos.
Então isso é algo importante também para nós pensarmos aqui. O quanto é poderoso o trabalho daqueles que mexem com imagem. E quão importante é esse trabalho, tanto para o bem quanto para o mal. Nós vamos ver aqui isso. Daí a questão do dissuasório.